Olá, seja bem-vindo. Estamos de volta no canal Palavra que dá vida ao homem. Hoje vamos dar sequência à Escola Bíblica Dominical, lição de número 10. O Senhor Jesus cura hoje. Nosso texto áureo se encontra em Salmos 103, verso 3 e diz assim: E Ele quem perdoa todas as iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Verdade prática diz: a cura da enfermidade é um dos benefícios da obra redentora no Calvário. Nossa leitura bíblica de classe, Isaías 53, do 4 ao 6, diz: Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17 diz: E chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. No primeiro ponto da lição, a cura divina na Bíblia, nós vamos ver que o comentarista ele vai falar de um panorama em como era que Deus cuidava da saúde do povo no Velho Testamento, no Antigo Testamento, e como é o cuidado de Deus com a saúde do povo no Novo Testamento. O primeiro ponto diz: a cura divina na Bíblia, a saúde pública no Antigo Testamento. Então, num tempo arcaico onde os recursos, os cuidados e a medicina eram praticamente obsoletas ou inexistentes, onde não se havia tecnologias, não se havia procedimentos tão eficientes como nós conhecemos hoje, cuidar de pessoas e cuidar de certas doenças era praticamente uma missão impossível. Então, o que se tinha ali era mais uma atuação no trabalho de prevenção do que no trabalho propriamente dito de intervenção. Quando nós lemos os 10 mandamentos, quando nós lemos ali a Torá, o Pentateuco, Levíticos, né, o livro da lei ali especificamente, nós vemos que Deus vai instituir alguns cuidados e vai proibir o povo de comer determinadas comidas por serem elas impuras. Vai providenciar também a questão da circuncisão do homem, lá com a aliança de Abraão, que também é um cuidado com a saúde do homem e da mulher. Então nós vamos observar que Deus cuidava da saúde do povo de maneira a evitar que o povo se desviasse por caminhos gastronômicos, né, que o conduzissem ali a doenças que pudessem prejudicá-los e que naquela época não se tinha uma tratativa eficiente. Então nós vemos, né, no segundo ponto, a prevenção de doenças é bíblica, né? Então a alimentação do povo, o que comer, o que era saudável, o que era tido como puro para consumo, próprio para consumo, o que não era puro, o que era impuro, o que não deveria ser consumido. Então tudo isso são cuidados que Deus vai tendo ali com o povo, embora que é muito possível que naquele momento o povo não entendesse ou não alcançasse isso, mas era uma forma que Deus estava ali cuidando da saúde do povo. É claro que, havendo doenças, né, havia-se os tratamentos da época, e em casos específicos, né, Deus ele também entrava com atuação sobrenatural, curando a enfermidade de pessoas. No ponto 3, né, ele vai falar da cura, o Novo Testamento e as curas de Jesus. Então nós vemos que no tempo em que Jesus ele assume a sua humanidade e inicia o seu ministério, ele vai atuar muito na área da cura. Ele vai curar muitos enfermos, muitos doentes, paralíticos, mudos, surdos, leprosos, né? Fluxo de sangue, doenças que não aparece o nome, né? Mas que ele repreende e aquela doença desaparece. Então Deus ele vai no Velho Testamento atuar de uma forma preventiva através da oratória,
E no Novo Testamento ele vai atuar de uma forma presente, física. Jesus está lá no meio do povo, estendendo as mãos e repreendendo a doença. No ponto 2 da lição, a cura divina como parte da salvação. Ora, a salvação é a maior de todas as bênçãos que um homem pode ter. É o maior de todos os privilégios que uma pessoa pode ter. E esta bênção mãe, ela traz anexada a ela, atrelada a ela, embutida nela, bênçãos menores, digamos assim, que acompanham. Entre elas está a cura. Então, a cura não é maior que a salvação. A cura é inferior, mas ela está ligada à salvação. Então, Deus, ele cura, ele salva, ele liberta, ele transforma, ele muda, ele restitui, ele fortalece, ele levanta. Isso está atrelado à salvação. Então, Isaías vai dizer no capítulo 53 que Cristo leva sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas doenças. O caminho que nos traz a paz foi as pisaduras que Cristo leva em meu lugar, o sofrimento que ele leva em meu favor. Então, através da salvação de Cristo, alcançamos todas essas outras bênçãos. Então, salvação é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor do seu povo. Então, uma cura pode ser considerada uma salvação. Em que sentido? No sentido daquela doença ser irremediável. Cristo curou, salvou da morte, desta morte física, né? Então nós temos pessoas que estavam ali à beira da morte, né? Temos um caso muito conhecido do rei Ezequias, que estava ali enfermo para morrer, e ali foi restituída a sua saúde, né? Então é um caso muito conhecido ali de todos. Então Ezequias, ele alcança a cura daquela doença, daquela enfermidade, logo ele vive, ele é restituído, é salvo. Ponto 2, cura divina. Na declaração de fé das Assembleias de Deus, nós definimos a cura divina como um ato de soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura físico, emocionalmente, aqueles que demonstram a fé em Cristo Jesus. Terceiro, salvação e cura. A obra redentora traz como consequência a cura da alma, a cura do espírito, a cura do corpo, tá? Embora é importante nós sabermos que nem sempre é possível ser curado, né? Nós vamos ver que tem casos na Bíblia que não foi assim que aconteceu. Ponto 4. Isaías 53, 3 e 4. O Novo Testamento vai interpretar Isaías 53 como uma provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. Então, em Cristo cumpre-se Isaías 53. Em Cristo, Deus, ele anda entre os homens, ele cura, ele restitui, ele levanta, ele fortalece, ele capacita, ele sustenta, ele traz à vida aquele que estava morto. No ponto 3, nós temos a cura divina e os desafios atuais, as doenças. As doenças são consequências do pecado. Não significa que quem está doente está em pecado, mas que toda doença ela é consequência do pecado original de Adão e Eva. Então, a partir daquele momento, o homem ficou subjugado por coisas que se originaram no pecado. Então, a fragilidade humana naquele momento tornou suscetível às mazelas deste mundo, né? Às doenças deste mundo. E nós temos no ponto 2 a enfermidade entre os crentes. Crente adoece? Sim. Crente não é bicho de laboratório. Ele adoece, ele tem dor, ele tem fraquezas, ele tem fragilidades, ele tem problemas, ele tem dificuldades como qualquer outro mortal do planeta, tá? Crente não é Superman, não é Batman, não é Lanterna Verde, não é Liga da Justiça. Crente é ser humano e passa por todas essas dificuldades. Nós temos aqui casos de grandes homens de Deus, como Paulo, por exemplo.
Paulo tinha um espinho na carne e orou a Deus 3 vezes para ser livre, liberto desse espinho, e não foi. Nós tínhamos Timóteo, que tinha problema de estômago, a qual Paulo orienta que tome um pouco de vinho. O vinho era usado de forma medicinal naquela época. Nós temos aí também a questão de Trofimo, que estava doente em Mileto. Então, crente adoece, gente. Paulo adoeceu, Timóteo adoeceu, e quem sou eu na fila do pão, né? Nem conhecido sou. Então, isso é normal, todo mundo adoece. Não confunda a santidade com problemas naturais que sobrevêm a todos os mortais. Não é porque você aceitou Jesus que você não vai ter dor de cabeça. Não existe. A cabeça doeu, tome um remédio. Remédio não resolveu, procure um médico. Um médico não resolveu, aí você agora vai procurar a Deus. Por quê? Porque tem coisas que você faz, tem coisas que o médico vai fazer por você, e tem coisas que apenas Deus resolverá na sua vida. A estes não cabe mais a ninguém resolver. Ponto 3. Não confundir doença com possessão maligna. Não é todo caso de doença que é pecado, não é todo caso de doença que é possessão, não é todo caso de doença que é demônio. Tem doenças que são causadas de maneira natural, espontânea, ou que alguém colaborou para que ela assim ocorresse. Exemplo, resfriado. Você vai tomar banho de chuva. Você pode pegar um resfriado. Você vai visitar pessoas que estão doentes, gripadas. Você pode também contrair a gripe, né? Ou o corona. Você está lidando ali, os médicos estão ali na frente, tomando o cuidado com os pacientes que são altamente contagiosos. Eles podem se contaminar. É simples assim, tá? Então, não confunda essas coisas. Nós vemos então, irmãos, que tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a vontade de Deus de curar, de sarar, de dar força ao povo, ela é real, verídica, palpável, visível e clara. Porém, contudo e entretanto, não são todos que serão curados, não são todos que vencerão o câncer, não são todos que vencerão a AIDS. Por quê? Eu não sei. Cada caso é um caso. Por que Paulo não ficou curado? Eu não sei. Ou até sei, né? Tem coisas que se especula, que se imagina, que se afirma. Existem teorias, mas são só teorias, não são certezas, não são clarezas bíblicas. São conceitos e princípios teóricos do campo das ideias, que podem ser e podem não ser. Então não vou nem passar para vocês. Mas um caso é fato e é verdadeiro. Se Deus assim quiser, Ele poderá curá-lo, poderá restaurar a sua saúde. E se Ele não quiser, Ele não vai. E isso nem faz Ele ser menos Deus e nem mais Deus. Eu preciso entender que a vontade dele é soberana, e há momentos na minha vida em que simplesmente Ele não vai agir, e Ele não é menos Deus por conta disso. E eu não sou pior ou melhor que ninguém por conta disso. Cada caso é um caso em que nós possamos aprender a entender, a mudar o que se pode mudar e aceitar o que é imutável. Então, que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, em nome de Jesus.